Shalom, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de hebraico bíblico. Na ocasião, nós vamos estudar a relação que em hebraico é chamado de construto e absoluto. Logo mais nós estaremos também estudando os pronomes, mas neste primeiro momento vamos entender como funciona essa relação, que é basicamente uma relação de posse em hebraico, ok? Então, vamos lá. Trouxe aqui um conceito de dois gramáticos, Vita e Akil, de 2004. Eles nos lembram de que quando desejamos indicar posse na língua hebraica, nós fazemos uso do construto, relação genitiva, e assim, para dizermos cavalo de Davi, usamos para expressar o de, uma terminação diferente do substantivo possuidor, certo? Então, o que é que os autores aqui estão dizendo? Eles afirmam que quando nós queremos construir uma relação de posse em hebraico, nós temos algumas características ou algumas mudanças na forma dos substantivos, certo? Porque a relação construto absoluto, gente, nada mais é do que uma relação de elemento possuído e elemento possuidor, ou seja, dois substantivos, um com a função de possuir e o outro com a função, ou pelo menos numa relação de possuidor, ou possuído, na verdade, né? Possuído. Então, o que se deve fazer é colocar dois substantivos, ou seja, lado a lado, para fazermos essa relação de posse. Nós colocamos dois substantivos, um ao lado do outro, para indicar o elemento possuidor e o substantivo possuído. Então, aqui nesse segundo parágrafo, nós temos a definição gramatical do que seria a relação construto absoluto. A relação construto e absoluto nada mais é do que uma relação de posse entre o substantivo possuidor e um substantivo possuído. Para ficar mais claro, vamos ao exemplo aqui abaixo. Aqui, nós temos a seguinte expressão. Nós temos um tave aqui, né? Nós temos um rolling vav, ou seja, um or longo. Nós temos um resh e nós temos aqui um outro tav. Nós temos a palavra torat. Essa palavra torat, ela exemplifica muito bem o que os autores quiseram dizer aqui, né? Porque o objeto possuído, ele vai ter uma terminação diferente da palavra na sua forma original. Porque a gente sabe que a palavra Torá, ela é escrita dessa forma aqui, né? Torá é escrito dessa forma, ela termina com re. Mas aqui ela tem um tave. Por quê? Porque esse tave, ele está indicando a relação de posse aqui. Ok? Torá de Adonai, a lei do Senhor, a lei de Yahweh. Então, conforme está a explicação aqui, a palavra Torat recebe no final um tav, indicando que essa palavra é posse da segunda palavra. Esse tav aqui indica que essa segunda palavra aqui é posse, certo? Aliás, essa primeira palavra é posse da segunda. A lei aqui é o objeto que pertence ao Senhor. Então, perceba que temos dois substantivos aqui. Nós temos Torá, o Torat, e nós temos Adonai. Então, Torat se escreve originalmente como Torá, mas ela sofre uma alteração no final, e o segundo elemento
mantém-se integralmente, ok? Então, gente, para a gente resumir, para nós resumirmos aqui o que os autores, os gramáticos em língua hebraica afirmam em relação à ideia de construto absoluto, é que nada mais é do que dois substantivos, um ao lado do outro, o lado a lado, e um é o objeto possuidor, geralmente é o segundo elemento, certo? Esse segundo elemento vai ser chamado de construto. Aqui, ó, aqui, isso aqui é muito importante para o entendimento do assunto, certo? Então, no caso aqui, o segundo substantivo, ele é o construto. Então, o construto em língua hebraica é o elemento possuidor, aquele que possui. E o absoluto é o substantivo possuído, certo? Conforme é explicado aqui, a palavra, o substantivo Torá, ele termina em re, mas na relação de construto absoluto, na relação de substantivo possuído, ele tem aqui uma terminação diferente. Ele tem aqui um tav, indicando que ele é um objeto de posse do segundo substantivo. Para ficar mais claro, deixa eu ver aqui. Pronto, tem aqui eu ia colocar no quadro, mas tem aqui alguns outros exemplos que vai clarear ainda mais essa ideia de construto absoluto. Então, por exemplo, então nós aprendemos que esse primeiro elemento aqui, vocês já ouviram, já falei que essa palavra sus é cavalo. Esse elemento, eu vou colocar só uma abreviação, que é difícil escrever, será o quê? Esse elemento será o absoluto. O absoluto vem sempre, na maioria das vezes, acredito, eu nunca vi um gramático falar diferente, mas acho que todos afirmam que sempre em primeiro vem o objeto possuído, o absoluto. E aqui está, vamos colocar aqui para facilitar para vocês, o dono, aquele que possui, que vai ser o construtor. Então, o absoluto, esse aqui, é o objeto possuído, possuído por alguém, o substantivo possuído. E esse segundo substantivo aqui é o substantivo possuidor, aquele que é dono do primeiro substantivo. Então, eu tenho aqui a palavra sus hameler, meler, meler. Aqui eu tenho cavalo, né? Sus é cavalo em hebraico, e meler, meler é rei. Uma coisa interessante, vocês podem observar aqui, que eu tenho um artigo, né? Aqui no segundo elemento. No primeiro, eu não preciso colocar nem artigo, enfim. Mas no segundo, eu tenho que colocar o artigo. Então, sus hameler, o cavalo do rei. Então, na relação de construto e absoluto, sus, cavalo, é o absoluto, e meler é o construto, é o substantivo que possui, que é dono do cavalo. Observe que a palavra cavalo está na forma comum, nesse caso aqui não recebeu nenhuma terminação, certo? E já a segunda, ela recebe um artigo, né? Aqui, ó, o artigozinho aqui, ó. O artigo, aquele artigo na forma natural, né? Forma comum. Eu tenho aqui o patar e eu tenho o dagesh, que está na segunda consoante, pelo menos na primeira consoante da palavra. O segundo exemplo, nós temos aqui a palavra Bet Adonai. Bet é casa, gente. Bet é casa. A casa de quem? Quem é o dono da casa? O Senhor, está aqui, ó. Bet Adonai. Nesse caso aqui, nós vemos que o segundo substantivo, que é o construto, não recebeu nenhuma terminação e também não recebeu nenhum artigo. Já a primeira palavra, que é o substantivo possuído, nós temos uma alteração aqui. Nós vemos aqui, por exemplo, que a palavra bet,
no original, ou pelo menos fora dessa relação de objeto de substantivo que é possuído, é escrito dessa forma: bet, patar, yud, hirk, yud e o tav no final. Mas veja que na relação de absoluto aqui, ou seja, de substantivo possuído, ela muda. Ela perde o hirik e no lugar do patar recebe um tsirre. Vai sempre acontecer essas mudançazinhas nessa relação de construto absoluto, certo? Essas mudanças ou terminações, ou artigos, ou sinais diacríticos que vão mudar, ou seja, as vogais. Então, eu tenho aqui ó, uma outra palavra, certo? Bet, novamente, casa. Casa de quem? Hayotzer. Ó, Bet Hayotzer. Eu tenho aqui casa do oleiro. Então, a palavra casa se altera, né, conforme a gente já viu no segundo caso. E a palavra oleiro, ela também recebe um artigo. Yotzer, gente. Yotzer é oleiro, certo? Aqui, ela recebe um artigo para criar essa relação de posse, certo? Com o substantivo casa. Vamos ao próximo caso. Nós temos aqui Ben Adam. Ben, a palavra Ben é filho, certo? Uma coisa que interessante que não apareceu nos outros exemplos é esse traçozinho aqui que vai ser chamado de Makef. Eu vou explicar daqui a pouco o que é o Makef. Makef também é um indicador dessa relação construto absoluto. Vai aparecer em algumas palavras. Então, quando vocês encontrarem esse traçozinho entre dois substantivos, então, inicialmente, vocês já sabem que existe uma relação ali de construto absoluto. Então, ó, Ben Adam. Ben Adam. Ben é filho. Filho de quem? Filho do homem. Adam é homem em hebraico. Então, eu tenho aqui ó, a palavra filho sofre alteração. A vogal E, que é a vogal longa, certo? Ela se torna breve. Tá aqui, ó. Sirre. O nome filho, gente, na verdade é escrito dessa forma aqui, ó. Com tsirre. E não com sigol. O segol. Então, a palavra filho aqui é escrita com, neste caso, de relação construto absoluto, vai haver essa mudança de uma vogal longa para uma vogal breve, certo? Onde se revira segol. Perceba um traço que separa as duas palavras. Aquilo que eu falei, o makef. Tá aqui, ó. Esse traço aqui. Ele é conhecido por makef. E geralmente vai indicar, ó, geralmente vai indicar a relação construto e absoluto. A segunda palavra homem não sofre nenhuma alteração. Bem, meus irmãos? Então, acredito que, no mais, pelo menos nesse primeiro momento, deixa eu ver quantos minutos nós já temos, em relação a essa ideia de construto absoluto, não há mais o que falar, pelo menos nesse primeiro momento, porque nada mais é do que a relação de elemento possuído e possuidor. Para esclarecer, vamos aqui ao quadro. Então tá aqui, ó. Eu escrevi as mesmas palavras para que vocês possam perceber. Então a primeira palavra tá aqui, bet, é o que nós vamos chamar de absoluto. Então só para a gente não se esquecer. Então deixa eu colocar aqui uma fonte que não seja hebraico. Então, ó, a primeira palavra, entendam que a leitura é da direita para a esquerda. Então, a primeira palavra nós chamaremos de absoluto. O absoluto
é aquele objeto que está sendo possuído. Eu vou colocar aqui, ó, objeto ou substantivo, assim, caso vocês queiram escrever dessa forma, objeto possuído, ok? Então, o bet aqui é o absoluto. Já o segundo, ou seja, a primeira palavra, a segunda ou o segundo substantivo, gente, vai ser chamado de construtor. Esse aqui é o objeto possuidor, ok? Esqueci, coloquei aqui o acento no lugar errado. Então, ó, a primeira palavra, o primeiro substantivo é o absoluto. É o objeto que pertence ao segundo substantivo. Então, isso aqui, ó, pertence a esse elemento aqui. Esse segundo elemento que possui o primeiro vai ser chamado de construtor, ok? Então, eu tenho aqui bet hayotzer, é aquela palavra casa de oleiro, yotzer é a casa do oleiro, hayotzer, eu tenho um artigo aqui indicando a posse, a relação de posse. E ben adam, então, da mesma forma, bet e ben são absolutos e Adam e Hayotzer são construto, ok? Então, meus irmãos, eu vou parar por aqui para vocês mastigarem mais essa ideia e não misturar, porque, por exemplo, aqui, ó, aqui a gente já começa o estudo do pronome. Eu vou apenas introduzir para a gente já ter uma certa noção. Então, ó, podemos definir o pronome como a palavra ou a classe de palavra que se utiliza em lugar de um substantivo, bem como pode se referir a ele. Cabe lembrar que o pronome varia em gênero, certo? Quando falamos em gênero, gente, é aquela mesma noção básica em língua portuguesa. Quando falamos em gênero aqui, ó, estamos falando de feminino ou masculino, certo? Quando estamos falando em número, estamos falando de plural ou singular. E como falamos de pessoa, estamos falando daquelas pessoas gramaticais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. O pronome hebraico, assim como o pronome na língua portuguesa, é uma classe de palavra que sofre essa flexão, sofre essa variação, certo? Tanto pode substituir como pode acompanhar um substantivo. Então, nós temos aqui duas frases, certo? Nós temos aqui a frase Ani El Shaddai. Essa frase se encontra lá em Gênesis 17, verso 1. Tá aqui, eu separei para vocês, eu fiz questão de destacar, nós temos aqui o pronome. Esse pronome aqui é o pronome, é o primeiro pronome pessoal, certo? Pronome eu. Esse pronome eu. Nós temos duas formas para esse pronome. Nós temos ani, nós temos anohi. Mas o mais comum é esse aqui, ani, certo? Ani é o pronome eu. Eu, El Shaddai, sou o Todo-Poderoso. Aqui eu tenho a palavra que se encontra lá em Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 1, já no começo, no início, nós temos aqui a conjunção, o verbo conjuntivo e. Essa aqui é uma conjunção. E, ó, aí eu tenho aqui Eler. Eler é um pronome demonstrativo, que é o pronome estes ou esses, certo? Eu falei que a gente ia estudar os pessoais, mas não apenas os pessoais, mas também os demonstrativos. Então tá aqui, ó. Eu, pronome pessoal. Esses, pronome demonstrativo. Ve'ele shemot, são estes os nomes. Tá lá no início do Êxodo. Ficamos por aqui. Próxima aula a gente continua, certo?
estudando os pronomes, se assim o Senhor, nosso Deus, o grande eu sou, nos der a oportunidade, viu? Até mais, Lehitra Roth, e até uma próxima oportunidade. Deus abençoe.